Valendo! Dia 28/3/2026, 13 horas e 47 minutos. Estamos iniciando aqui o nosso primeiro quarto das aulas de técnicas de edificações. É isso mesmo? É isso mesmo. Técnicas de edificações, tá? Aula prática, né? Aula prática, aquelas as quais todo mundo que está aqui, 90% já passou por aula prática, mas, como é o começo da gravação, eu vou repetir aquele negócio que vocês estão cansados de saber, que é todas as aulas práticas ocorrem pelo menos esse semestre. Para o próximo semestre eu vou mudar isso, mas vou tentar mudar isso, na verdade. As aulas práticas ocorrem no sábado. Muita atenção à diferenciação entre aulas teóricas e aulas práticas. Aulas teóricas não contam presença, elas são apenas conceituais. Aulas práticas contam presença e para aprovação é necessário que você possua pelo menos 3/4 de participação, 75%. Esse é o caso clássico, nós teremos 4 aulas, 2 nesse sábado, 2 no sábado do dia 11, daqui 15 dias, e aí então você tem que, para aprovação, você tem que participar de 3 das 4 aulas. Muito bem. Chamada. Como é que eu faço chamada? Né? Devido à saúde mental, eu parei de abrir uma lista de chamada e gritar o nome de 50 e tantos alunos. Né? Nós estamos em 53, 2 perfis sou eu, não tem 51 alunos. Normalmente a taxa de falta é algo em torno de 40%, então nós estamos falando aí de quase 80 pessoas na lista. Eu não ficaria aí... Não faço mais isso. Então, como é que ocorre a chamada? Através da lista que é gerada pelo Google Meet, quando eu ponho para gravar, no final das aulas. E eu costumo fazer chamada com uma semana, mais ou menos, de delay, e é o momento também que eu subo essa aula gravada. Então, suposto, muita atenção a quem está aqui na aula usando o perfil emprestado de alguém. Usando o perfil da esposa, ou do marido, do periquito, papagaio, cachorro, filho, enteado, vizinho, irmão, pai, mãe. Por quê? Porque o que aparece para mim na minha lista é o nome do usuário que está aí, que é o nome que aparece aí, que vocês olhem na telinha aí, vocês sabem o que aparece no nome de vocês, está escrito debaixo do perfil de vocês, e para mim aparece lateralmente, e o começo do e-mail. Então, ou um ou outro, eu tenho que conseguir identificar vocês. A não identificação ensejará com a na falta, mesmo que você esteja presente. Tá certo? Então, troquem o nome aí se tiver com o nome errado, saiam, entra com o usuário de vocês, loguem com uma conta de vocês, com o nome de vocês, tá bom? É obrigatório. Fechou? Então, beleza. Então, essa matéria ela é muito simples do ponto de vista conceitual, não envolve aí muitos cálculos arrojados, não envolve muitos conhecimentos mecânicos, é uma matéria mesmo da prática. É uma matéria da prática, é óbvio, nós estamos dentro da universidade, não é simplesmente o ser pelo ser, não é aquela resposta é porque é. Né? Você não pode responder por que é. Tem que ter um embasamento. Só que são embasamentos muito simples. Então, a maioria de vocês que já trabalham em obra, talvez o que eu vou falar aqui vocês já viram. Mas como é uma necessidade curricular e que a gente precisa nivelar todos os alunos, a função da universidade é trazer conhecimento básico mínimo, nem que mínimo seja, para todos os alunos, então eu peço, assim, paciência, entendimento aos que estão cansados de falar sobre o que nós vamos falar hoje, que é o quê? Marcação de obra, conferência de esquadro, conferência de prumo, tirar nível, volumetria, gabarito e leitura de projeto estrutural, no que tange à fundação. Então, nós vamos falar hoje de todos os serviços que envolvem a fundação. A ordem correta
seria, primeiramente, a gente olhar a parte da topografia para depois trabalhar com a parte do terreno. Embora eu esteja com 2 computadores aqui, mas a maioria dos meus arquivos, eu sempre falo isso para vocês, né? A maioria dos meus arquivos está num HD externo, que são os arquivos do escritório, que são os N projetos que eu tenho. Por isso que eu demorei um pouquinho, que eu estava procurando alguns projetos aqui para mostrar para vocês que eu tenho aqui. Então, eu queria mostrar um projeto público e alguns tipos de projeto que eu mesmo fiz. Então, nós vamos trabalhar com 3 projetos. Dois que eu fiz e um público. Um de um salão de festas, um de uma casa residencial e um de um órgão público, tá certo? E aí a gente vê as diferenças entre um projeto executado no estado de São Paulo, um projeto executado em Uberaba, mas vocês vão ver que, no final das contas, a leitura é a mesma. E aí, é o seguinte... O primeiro serviço a ser... Antes, peraí, deixa eu fazer Vamos fazer uma ruptura aqui no conteúdo que é dessa disciplina. Porque eu estou aqui escutando e ouvi vocês discutindo 2 coisas. A primeira, a NBR 6118, seja a NBR 6118, ela começou em 2003, que vem em substituição da NB1, que começou em 71, teve sua primeira revisão em 2014, sua segunda revisão em 2024. Em nenhuma delas, desde a NB1, eu conheço elas da primeira página à última página, em nenhuma delas ela limita vão. Quem limita vão é o calculista. Quem limita vão é o comportamento de deformação do material. Então, vocês estão procurando no lugar errado. Quem está procurando limitação de vão dentro de NBR, seja qualquer uma das versões, não é ali que você vai buscar. Tá? O que ela delimita para mim são limites de deformação. Qual que é a flecha máxima? Então, eu começo a não poder usar uma laje com vão, uma laje pré-fabricada. Como é que eu vou vencer um vão de 15 metros com ela sem dar uma contraflecha? Ou então, sem fazer nenhum tipo de reforço ou nervuração? Porque o que eu tenho que ter é o vão máximo, a flecha máxima L dividido por 250 ou L dividido por 350. Se eu estou falando de combinação quase permanente, numa laje, eu estou falando que na hora que você pegar o ponto mais deformado dessa laje, vamos supor uma laje de 5 metros, que ela corre, um trilho que corre 5 metros. O vão mais deformado dela é 500 centímetros dividido por 250, então quer dizer que ela pode, no máximo, abaular 2 centímetros, na hora que você bater o nível no chão e tirar isso a partir de um nível delimitado. Então, a procura começa por aí. O outro comentário foi que as questões do ABA estão versando sobre a NBR 2014, não sobre a 2024. Muito bem observado, estão versando sobre a 2014. Porém, entretanto, todavia, não houve modificação em todos os conceitos que nós abordamos aqui dentro de concreto armado, da 2024 para 2014. Os princípios de profundidade de linha neutra continuam sendo os mesmos, os princípios de verificação de LU e ELS são os mesmos. O que mudaram, foram alguns coeficientes de segurança referentes a consolos de apoios, referentes à distribuição de esforços em estrutura, referente ao gama Z, que é a verificação do comportamento, se os nós são rígidos, se os nós são móveis. Então, não há, a nível acadêmico de graduação, não há prejuízo algum vocês utilizarem a 6118 de 2014 em detrimento da 6118 de 2024. O que mudou é a nível de mestrado e doutorado ou a nível profissionalizante, tá? Que a gente, por tempo, por condições, eu não consigo nem abordar isso, tá? Quem tiver com alguma dúvida, chama no Tira Dúvida com relação a essas disciplinas, que eu ensino para vocês como fazer, bom? Então, vou voltar para cá, vamos voltar para essa disciplina. Como é que se começa uma obra? Para começar, né? Antes de mais nada, você tem que ter partido do projeto arquitetônico. Esse projeto arquitetônico, o segundo... Aliás, eu vou pedir a participação de vocês, assim, porque se não só eu falar uma disciplina tão simples dessa, a aula acaba daqui meia hora. Então, me ajudem a participar aí, vocês já estavam com o microfone aberto, participando da aula antes, então agora que é a hora, também. A pergunta é...
quais são os projetos necessários para regularização, para solicitação de habite em prefeituras. Eu não vou travar cada uma, porque o Uberaba, por exemplo, pede documentos que eu peço em Aramina. Mas qual é a documentação básica? Professor, Sim. aqui na minha região, eles solicitam para liberação da prefeitura somente projeto arquitetônico e RT, né, do engenheiro, só. E documento do lote, né, obviamente. E documentos pessoais também. Qual é a sua região, Leandro? Guanhães fica a 250 quilômetros de Belo Horizonte, 150 de Valadares. Então, você está falando de Minas Gerais. Minas. Certo. Eu já vou complementar em cima da sua fala. Fechou? Uhum. Douglas. Boa tarde, professor. Então, aqui em Ponte Nova também, Minas Gerais, aqui eles pedem ART para projeto As-Built, né, projeto de obra já pronta, projeto arquitetônico, ART, laudo estrutural, matrícula atualizada e aprovação do projeto. Já para projeto novo, aí tem duas modalidades. Tem o alvará na mão, que é um sistema simplificado, onde a gente dá entrada com os documentos pessoais, compra, venda, matrícula, e o projeto arquitetônico, com a planta de implantação, que é mais visada e analisada. Já quando é um projeto de maior impacto, vamos dizer assim, um prédio, algo do tipo, a gente tem que apresentar o projeto arquitetônico com toda essa documentação. ART, levantamento planimétrico e mais alguns documentos, além de memorial descritivo, mais alguns, talvez até um estudo de impacto de vizinhança. Depende do impacto do projeto. Você está correto. Eu espero que todos tenham. O Felipe, você quer falar? Pode falar. Antes de eu considerar, eu quero escutar vocês. Diga. Boa tarde, professor. Aqui na região de Barueri, na Grande São Paulo, eles exigem, além do projeto aprovado, alvará, pagamento de taxas de ISS, INSS, né? ISS principalmente, INSS não, já é outra parte, já é verbação. E quando é condomínio, a parte de vistoria também, né? A prefeitura também tem que fazer a vistoria e o condomínio fazer a vistoria no imóvel para ver se está de acordo ao projeto aprovado. E isso seria no final, na parte do habite, né? Na parte final do habite, né? Já para fazer a emissão dele. Perfeitamente. Poti? Ô, professor, boa tarde. Cortou um pouco aí, eu não sei se eu entendi. Aqui no caso, em Brasília, né, para solicitação de habite, basicamente se solicita aí, eles solicitam um requerimento assinado, alvará de construção, projeto arquitetônico, RT, né, e muitas vezes comprovação, né, de quitação de ISS, de IPTU do imóvel, basicamente isso. Inclusive, às vezes, eles solicitam até laudos de água e luz, né, das concessionárias e até vistoria de corpo de bombeiros. No caso, isso para solicitar um habite. Eu não sei se eu entendi aí direito, mas aqui é basicamente isso. Isso. Vamos lá. O Felipe falou agora, o Poti falou. Quem mais está? Deixa eu ver se tem mais alguém na fila para falar. Seriam os dois, Felipe e Poti. Ok. Bom, vocês falaram bem, lembraram das complexidades, mas esqueceram o mais simples. Os projetos que eu tenho certeza, qualquer cidade que eu for, gente, eu não conheço o Brasil inteiro, por isso que eu perguntei para vocês. Mas como fui eu que montei a última documentação, por exemplo, para Aramina, baseado em várias cidades que eu pesquisei, eu nunca vi uma cidade que não exija, para começar a obra, e eu não estou falando ainda de regularização, estou falando do alvará. Não tem uma cidade que não peça o mais importante dos projetos depois do arquitetônico, que é o hidrossanitário, gente. É lá que eu garanto que você não está misturando esgoto com saída pluvial. É lá que eu verifico se toda a água que está colhida no seu quintal é dispensada na guia para que ela seja absorvida pela primeira boca de lobo. É lá que eu verifico se você tem gente, o que é isso? Falei 10A.
que você tem o tubo de ventilação, né, para tirar o gás da sua tubulação do esgoto, que está elevada 15 centímetros acima do seu telhado. É lá que eu verifico sua capacidade de reservação, se você tem pelo menos 200 litros por habitante dia, considerando cada cômodo como 2 pessoas, com no mínimo 1.000 litros de reservação. Então, assim, pode ser a cidade lá no Oiapoque, pode ser a cidade do Oiapoque. Chuí, eu não sei se é cidade, mas alguma cidade aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que esse projeto ele é cobrado, tá? Então, são os 2 projetos mais importantes. É claro que, dependendo da complexidade, infelizmente, a Prefeitura Municipal de Uberaba, eu sempre vou citar 2 prefeituras, porque uma é onde eu trabalhei por muito tempo, não diretamente com a prefeitura, né, mas como engenheiro na cidade de Uberaba, e a outra é onde eu participo efetivamente da fiscalização. Então, é por isso que eu faço esses paralelos. Infelizmente, tanto aqui como lá, uma vez que lá eu não tenho lei para isso, mas vai se elaborar a lei, eu quero ver do solo. Infelizmente, não se cobra mais o estrutural. Em Uberaba, você pode fazer uma torre do tamanho do Empire State Building, que você não precisa protocolar o estrutural mais. Acabou. Tá? Projeto de bombeiros, eu vi uma colega escrevendo aí, de Rio Verde. Projeto de bombeiros para obra pública, você pode, inclusive, dispensá-lo caso a área seja, por exemplo, no estado de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, se eu me lembro bem, a gente terceiriza, eu não faço esses projetos, né? A gente faz uma dispensa de licitação, a depender do preço, ou então um pregão eletrônico, dependendo do valor, né? Se estoura. Normalmente não estoura. A Lei 14.133, ela dispensa para serviços valores atualizados até 130 mil, pode ser feito por dispensa de licitação, em que você pode fazer consulta ao PNCP, né, o Portal Nacional de Compras Públicas, você pode fazer orçamento e você pode usar a tabela de referência, principalmente a da SINAP. Então, você pode fazer uma composição entre esses 3 e fazer uma dispensa de licitação. E aí, na maioria das vezes, não, 100% das vezes, eu contratei, nós, né, em nome de prefeitura, a gente contratou. Eu, como coordenador lá da parte de engenharia, sempre terceirizado. E aí, para o estado de São Paulo, 500 metros quadrados para trás pode ser por dispensa, tá? Você faz o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que é o que chancela o seu projeto de incêndio, ele é feito por autodeclaração. Então, se ele é feito por autodeclaração, as prefeituras municipais, pelo menos do interior de São Paulo, aceitam que essa autodeclaração seja protocolada junto com a documentação, tá? Poti, os 2 documentos mais importantes... Vamos lá. Deixa eu organizar as ideias aqui. Projeto de incêndio. Poti, eu vou só ler aqui o que está escrito para fazer os comentários e vou organizar as ideias que eu disse aqui. Deixa eu ler aqui os comentários. 1 minuto. Qual semana? Arquitetônico. Aí o Alexandre falou arquitetônico. Bombeiro, arquitetônico, elétrico. Gente, a maioria das vezes, elétrico também. Elétrico, algumas prefeituras especificamente solicitam obra de baixa tensão que o engenheiro civil pode assinar. Então, vamos limitar aqui, obras nas quais o engenheiro civil pode assinar, tá? Eu não lembro de quantos kVA para baixo que o engenheiro civil pode assinar. Se alguém lembrar aí, por favor, escreve no chat para nós, que vai ser muito importante, tá? Mas é a chamada baixa tensão. Dessas obras de baixa tensão, normalmente não se pede o elétrico inicialmente. E aí eu não estou teimando com ninguém, não. Porque aí a pessoa fala, mas eu estou falando de Rio Verde, Goiás, você nunca pisou em Rio Verde? Realmente. Como é que eu vou teimar? Mas estou falando, via de regra, não se compra. Se for residencial A2, edifício de apartamentos, solicitam também o AVCB. Aí sim, se for edifício de apartamentos,
se for o A2 ou se for pelo Sinduscom, né, o R8, o R16, aí sim é solicitado o antipânico, né? Inclusive, não sei se solicitado, mas é necessário que se faça também o SPDA e etc, né? 800 kVA, então, muito obrigado. 800 kVA. 50 kVA, então, caiu um pouquinho. Só um pouquinho. Ciderley, sim. Boa tarde, Cleber. Bom demais? Ciderley, o senhor levantou a mão. Bom demais, e você? Segunda vez se eu trava. A senhora Claro, né? A Claro. Mas a Claro na minha região é boa. Eu não tenho muito a reclamar dela, não. Mas, infelizmente, gente, essas aulas remotas assim, eu peço desculpa para vocês com relação a isso, tá? É fora do meu controle, realmente. Eu ia entrando pelo celular, pelo 4G, para falar para vocês que eu caí. Então, haja vista essa variação, se eu travar, de novo, peço desculpa para vocês, é a senhora internet. Não tem interesse nenhum em travar aqui para protelar, para ter mais sábados aula. Então, eu quero ver se a gente toca essa aula de hoje. Então, o Edilson fala que a resolução dos 218/73 do CONFEA, que é o Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura, né, fala de 75 kVA, kilovolt-ampere. Muito bem. Isso é uma discussão secundária, tá? Então, vamos começar do começo. É óbvio que muitas pessoas não fazem isso. Só que nós estamos na universidade, a gente tem que aprender o correto. Então, quais são as documentações necessárias para uma obra? Por enquanto, estou falando de documentações, não as documentações que subsidiam as documentações. São documentações de nível de aprovação. Primeira documentação que você precisa, por óbvio, é a documentação do terreno, chamado de matrícula. Certo? Nela conta a frente, que também é chamada de testada, conta as duas laterais e o fundo. E, obrigatoriamente, nessa matrícula constará o número dos lotes, à esquerda, à direita e ao fundo, que são os confrontantes. E também a distância em linha reta ou curva, não tem problema, pode ser que tenha curvas, a partir de pelo menos uma rua de esquina. Então, você sabe quantos metros essa casa está de uma determinada esquina. Eu peguei para um colega, vocês até tiveram aula com ele, posso falar, é o Marcelo Costa, professor de fenômenos dos transportes. Eu peguei para regularizar uma casa da mãe dele e eu nunca tinha visto uma medida tão quebrada assim na matrícula, em que falava de linha reta, porque imaginem a esquina tem 2 chanfros. Ela vai reto, ela tem um primeiro chanfro, ela tem uma segunda curva, o ângulo não é 90 graus, a rua faz isso, ó. O ângulo, se você for medir daqui, né, não é vamos de cá. Se você for medir aqui, ele não é um ângulo reto, ele é um ângulo menor, né? Então, tinha um chanfro, tinha uma curva, e ele foi acumulando isso tudo, tanto em medida reta, tanto em curva com raio de tanto. Eu achei, assim, interessante o jeito que o cartório escreveu isso. Mas, enfim, essas são as informações que nos interessam, que está na matrícula. É claro que aí vai ter o nome de quem vendeu, para quem comprou, se tem alienação, se não tem alienação, se é alienado a qual banco, se não é, isso tudo vai constar na matrícula. E, claro, todas as alterações depois que foi vendido.
E aí, eu preciso de novo repetir. A maioria de vocês sabe, mas eu não posso deixar de falar. Então, me desculpem. Quem já está cansado de saber. E sintam-se à vontade para complementar as informações, caso eu esqueça. Então, primeira coisa, a matrícula. O Júlio pergunta, essa matrícula é uma espécie de CPF do lote? Seria uma espécie disso. E com todas as características. Ela é mais do que CPF, porque ela dá as dimensões, né? Ela dá os confrontantes. Então, ela é o documento mais importante que você tem do lote, né? Sem ela, você não consegue fazer nada com esse lote. Para nós, é um contrato de compra e venda de gaveta, né? Espero que eu não tenha caído, mas vamos lá. Vamos continuar. Tendo a matrícula, você, para começar uma construção, e não entenda construção subir parede, não. Construção é movimentação de terra, já é construção. Você precisa de ter o quê? Um documento chamado alvará. Alvará de construção. Existem vários alvarás que as prefeituras municipais liberam. Ou tem alvará até liberado pelo Estado. Tá? Por exemplo, alvarás de ambientais, para exploração ambiental, outorga de água, isso nem é passado pelo município, é numa esfera maior. Tá certo? No estado de São Paulo, por exemplo, é o Grapoab que analisa isso. Então, já pulou a esfera municipal lá para a esfera ambiental. Tal como, por exemplo, chacreamento, loteamento, condomínios. Então, você tem um condomínio que você não vai fazer uma ligação. Qual que é a diferença de um condomínio com um loteamento? Loteamento, isso tudo vai depender das zonas, mas, via de regra, loteamento, quem te entrega a infra é a prefeitura municipal. Se você está abrindo um loteamento, a prefeitura vai lhe fornecer água até um limite, né? A prefeitura, ela estabelece um limite, olha, por causa da queda entre o meu reservatório mais próximo e o seu loteamento, por conta, vocês já estudaram, que além da diferença da lâmina d'água, você ainda tem uma perda de carga, que é rebaixo da linha piezométrica por conta de curvas. Então, eu falo, para esse loteamento, a lâmina, o máximo de pressão de água é 10 MCA. Ou seja, se você colocar uma caixa d'água com 11 metros, o que tiver para cima dos 10 metros não vai subir água e nem é responsabilidade da prefeitura. Se você quiser, você bombeia ela. Faz um reservatório subterrâneo e bombeia, igual faz em prédio. Bota uma bomba de recalque afogada, chamada bomba SAP, e sobe a água. Eu vi que tem pergunta aí, já respondo já. Então, beleza. Então, essa é a documentação, certo? A nível municipal, alvará de construção. Uma vez que a sua obra foi concluída, você vai pedir um outro documento para a prefeitura chamado habite-se. Uma vez que seu habite-se está liberado, você vai na Receita Federal e pede um terceiro documento chamado CND previdenciária, certidão negativa de débito previdenciário. Uma vez a CND liberada, você vai para o cartório e faz a averbação. Então, esses são os passos para que, numa matrícula que está escrito apenas terreno, ela tenha constando as benfeitorias, que é a sua edificação. Então, matrícula, alvará, habite-se, CND previdenciária da Receita e averbação. Nessa brincadeira, se você não cometer deslize nenhum, você faça tudo corretinho do começo ao fim, sem outorga onerosa, você considera que no cartório vai 5% do valor venal dessa edificação sua vai ser para averbação, e você pode considerar também que você tenha de 2% a 3% da CND do INSS. Por quê? Porque é difícil... Vamos falar por partes? Para eu não atravessar o samba? Tá. Deixa eu responder uma pergunta, e aí eu vou voltar agora nas necessidades que cada um dos documentos pedem. Esses são os documentos, tá? Aí eu vou voltar em cada um.
Ah, peraí, isso é uma grande verdade. O Leonardo já... Gente, para que a prefeitura registre... Aí ok, podemos chamar de documento? Tem mais um, que é o documento da Receita Federal, que é quando você informa a Receita Federal que você vai começar uma obra, tá? Que é o CNO, que só é dispensável para casas com menos de 70 metros quadrados. Acima de 70 metros quadrados é necessário fazer esse cadastro, tá certo? O Ramalho escreveu em inglês aqui, ó. Oi, ele está transcrevendo essa chamada... Tetic All Station, não sei o que é isso. Cuidado aí, Ramalho, com o que você está transcrevendo aí. O Poti pergunta. Então, professor, na verdade, é a certidão de ônus ou escritura registrada para iniciar, exatamente. Sim, senhor, seria o primeiro documento, Poti. Isso posto, vamos falar das necessidades para cada um dos documentos. Fechou? Para o cadastro na Receita Federal, CNO, você só precisa da ART do executor e da metragem quadrada da obra, data de início e data de previsão de término de obra. É só isso. E o CPF, claro, do proprietário, né, gente, que vai atrelar, isso vai puxar na Receita Federal o CPF do proprietário, justamente até para entrar lá na declaração de imposto de renda do cara que ele está construindo um bem. Se ele um dia for vender, eles vão calcular a diferença entre o custo da construção e a venda e você vai pagar imposto de renda sobre o lucro, né? Então, começa por ali. Fala, Carlos Alberto. O senhor acha que nós chegaremos ao ponto de haver compartilhamento de informações de cartório de imóveis com prefeituras, para as prefeituras saberem o volume de imóveis que existem irregulares? Tá perto, viu, Carlos? Tá perto. Está muito perto disso acontecer. Tem muito imóvel irregular na nossa cidade. Nós não temos, assim, via de regra, não tem contingente para isso. Então, teria que contratar uma equipe terceira para fazer esse levantamento. Mas você não precisa... Você não precisa... a base de cartório e ver a quantidade de imóveis que estão, vamos dizer, que não estão registrados. A casa existe, mas no cartório de imóveis está como se estivesse na terra. E a prefeitura, peraí, eu tenho 200 mil imóveis, exemplo, mas no cartório eu tenho 50, tem muita gente que não está me pagando o que tem que pagar. Exatamente, exatamente. Por isso que eu estou falando que, nesse momento, daria para fazer isso, só que você precisava de uma equipe terceirizada para fazer isso, né? Porque você não tem servidor, em nenhuma prefeitura você tem servidor capaz de, uma equipe capaz, não sei, grandes cidades, como São Paulo, Rio, né? Deve ter... E Uberaba, se tiver 15 engenheiros, é muito, uma cidade de 400 mil habitantes. Em Aramina, nós somos em 2. Agora, não sei. Mas mesmo assim, São Paulo tem muitos engenheiros, mas a demanda também é muito grande. Eu acho que todo órgão público aí no Estado, a nível federal, estadual, municipal, sempre trabalha aquém. Sempre. É impressionante. A máquina nunca trabalha com quem, o pessoal quer reclamar que não tem coleta de lixo, quer reclamar que não tem isso, que não tem... Mas a pessoa não paga IPTU do jeito que deveria pagar. Exatamente. O pessoal usa o município, usa as ruas, usa o sistema de saúde, segurança, e não paga e quer reclamar ainda. Mas hoje, Carlos, não, você tá assim, cobertíssimo de razão. Eu só quero fazer uma consideração. Hoje as prefeituras fizeram, a gente tem outros controles. Por exemplo, em Aramina, eu tenho o cadastro municipal, porque além do número da matrícula, existe o cadastro municipal. É um número que em qualquer lugar ele começa com 2 dígitos, depois ponto 3 dígitos, ponto 3 dígitos de novo. Algumas prefeituras que têm muito imóvel têm um hífen, outro dígito, ou mais um dígito. Aí ela vai aumentando nesse final o número de dígitos necessário, claro, porque tem... Vou repetir a Grande São Paulo. A Grande São Paulo não, pegar um município de São Paulo. Vou excluir Barueri, vou excluir o Grande ABC. Lá, às vezes, essa quantidade de dígitos que tem não é capaz de computar todos os imóveis. Então, para começar, o primeiro ponto é isso. Então, em Uberaba, em 2000 o último governo do Anderson Adalto, isso deve ter... 12 a 16 anos. 12 a 16 anos. Que eu saiba, talvez tenha acontecido de novo.
foi contratada uma equipe, foi feita uma licitação, uma equipe aérea fez o fotomapeamento da cidade e corrigiu as áreas construídas para recolhimento de imposto. Então, mesmo que você não tenha na sua matrícula averbado a sua construção, e lá na matrícula esteja terreno, em Uberaba você já paga o IPTU em cima da construção. Então, pelo menos parte desse prejuízo em que você está falando, os municípios já se adiantaram. Lá em Aramina, nós temos o estudo georreferenciamento, Lucas. Muito obrigado. Pronto, matou. Eu ia tentar lembrar esse nome. Em Aramina, nós temos o georreferenciamento, tá? Em que o cara já atribui a matrícula do imóvel ao cadastro municipal, à área construída para recolhimento de imposto. Isso não diminui ou muda o teor do que você falou, Carlos. Não muda, não estou mudando o teor. Só estou dizendo que existem equipamentos, existem monitoramentos, melhor dizendo, que são mais rápidos ou eficazes do que a conferência bater matrícula com inscrição municipal. E para o município, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático meu. Não deveria ter feito isso, mas fiz. O último registro, a última verbação da minha casa tinha 142 metros quadrados. Eu tenho mais 25 ou 30 metros quadrados, 6 por 5, eu tenho mais 35 metros quadrados construídos que não estão averbados. Eu estou pagando IPTU com menos 35 metros quadrados. No próximo georreferenciamento, o IPTU vai subir. Tá? Então, é só essa questão. Muita gente faz reforma, tal, e não averbou. Então, você precisaria, Carlos, para fechar isso, respondendo sua pergunta, eu acho que não está longe, fazer um cruzamento do georreferenciamento com o cadastro municipal e as matrículas nos cartórios de imóveis. Aí você fechava isso. E no final das contas, o leão ainda vai vir e ter acesso a isso tudo, para que cada vez menos você fuja dos impostos. A gente pode discutir, e eu respeito isso, a quantidade de impostos, a taxa que se paga no Brasil. Isso nós podemos discutir, eu não quero nem entrar nessa discussão, porque ela é ampla e todo mundo vai ter um pouco de razão. Mas a questão é, uma lei não foi feita para discutir, né? Tem um princípio assim, não é? Uma lei foi feita para cumprir, não é assim? Você discute depois, mas primeiro você cumpre. Então, já que nós temos as leis, tem que se cumprir as leis. É isso que eu quis dizer. Então, a sonegação de imposto, como o Carlos falou, é isso, né? Você está usando o SUS e deixando de pagar para o SUS. Né? O seu imposto de renda, parte dele, pega lá as fatias para onde eles vão. Vão para benefícios sociais e vão para o SUS, né? Para a alimentação do SUS. Então, você acaba indiretamente usando o SUS sem pagar o SUS. Tem um colega meu que foi pego, professor, do imposto de renda, comprando imóvel para construção. Ele fez um Pix, aí finalmente a Receita pegou ele. E ele, há mais de 5 anos, ele já era para estar declarando. Aí vai, até que pega. É o que pega. Ô, Fernando, acho que já começou, professor. Tem um site que usamos para fornecer dados sobre a área. Fernando, depois você escreve aí para mim. Eu não entendi. Quem fornece dados sobre a área, para qual órgão isso vai, para qual conferência? Esse eu desconheço. Então, é até um aprendizado. Depois, se você puder me falar. Professor, enquanto você... você está com o microfone? Então, pode falar. Opa, desculpa. Boa tarde, todo mundo. Professor, eu sempre trabalhei com a questão do imóvel, né? Documentação, recursos, essas coisas, porque sempre eu trabalhei muito com gerência de mina, então a gente trabalha com muito PA, que é parte governamental, e a gente usou muito o CIGEF, que era uma coisa muito precária, que usava INCRA, que usava cartório, para tentar assimilar. Hoje já existe um site
que está juntando isso, que ele coloca questão ambiental, questão fundiária, questão minerária, questão urbana, entendeu? Eu vou postar aqui o site aqui na conversa, qualquer coisa, qualquer um pode dar uma olhada, tá ok? Te agradeço. Qualquer coisa, não dentro da aula, mas eu vou dar uma olhada, porque isso é interesse meu, não aqui como professor. Aliás, sempre é, né? Professor, quanto mais informação, é por isso que professor não para de trabalhar, né, gente? Não para de estudar, né? A gente tem sempre que se atualizar. Então, é um site bom mesmo, professor. Eu também, não tem um ano, eu acho, esse site que montaram para tentar cruzar esses dados, que o CIGEF ele era muito limitado. Para quem andar no CIGEF, você tinha que ser cadastrado já referencialmente para fazer um curso para tentar cadastrar esses arquivos, porque lá no CIGEF, sim, não é igual o CAR, né? O CIGEF você tem que confrontar os documentos de todo mundo para tentar habilitar e o governo a assinalar verbalmente. E agora pegaram esses arquivos e estão colocando num site também. Entendi. Eu vou botar ele aqui, o endereço dele, aí qualquer um pode dar uma olhada lá se quiser. Te agradeço. Okay. Excelente contribuição. Obrigado. Excelente. Nossa, a aula boa é assim, gente. Eu vim nessa aula numa tristeza, falando, gente, eu vou ter que ensinar esses caras a mexer com gabarito, que todo mundo está cansado de saber. Vão bocejar do outro lado do computador, sorte que eu não vejo. Mas olha o tanto que o negócio fluiu. Menos mal. Então, só para encerrar isso daqui. Beleza, esses são os documentos. Ponham isso na cabeça. E, gente, eu estou falando... Obrigado, Fernando. Eu estou falando de obras mais simples. O Fernando já falou de obras em que tem outros envolvimentos. Como a matéria versa principalmente sobre obras de edificações civis mais comuns, eu estou me restringindo a isso, até porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar com o Fernando, por exemplo. Como é que eu vou ensinar alguma coisa para ele? É mais fácil ele me ensinar. Então, dentro de obras de edificações. Documentos necessários, então, para fazer a matrícula inicial. Contrato de compra e venda, contrato de financiamento, se for financiado. Ponto. E documentos pessoais, né, gente? Ponto. Documentos necessários para retirada do alvará. Projeto hidro, primeiro, né? Projeto arquitetônico, projeto hidro. Via de regra, é claro, nós já falamos lá atrás, né? Cada uma das suas especificidades. Às vezes pode pedir o elétrico, se for prédio, pode pedir o de pânico, incêndio, mas via de regra os dois. E o importante é que todas as prefeituras, você entra no site da prefeitura, entra lá, documentos, alvará, e vê quais são as documentações necessárias. Então, eu vou falar de Alamina, que eu sei de cor. Então, são esses dois. A matrícula do imóvel, a RT do responsável pelo projeto. Então, você pode ter, às vezes, até 3 RTs, uma RRT do arquiteto para o projeto arquitetônico, ou uma ART, se for engenheiro, uma ART do projeto hidrossanitário, e aí não pode ser RRT porque o arquiteto não assina projeto hidro, e uma ART da execução. Então, podem ser até 3, como pode ser tudo em uma só. Vocês ainda não tiraram, eu não sei se vocês têm conhecimento de como fazer uma anotação de responsabilidade técnica. Vocês querendo, na próxima semana, eu posso ao vivo aqui, entro no CREA Minas, entro no CREA São Paulo, a gente simula um RT, depois eu vou lá e cancelo ela, não tem problema. Eu só não pago o boleto e cancelo ela. Dá para fazer uma de amostragem para vocês como é que funciona. Então, responsabilidade técnica. Isso, mais uma série de documentos. Aí, gente, aí tem algumas declarações, a declaração de que os detritos da obra, todo o lixo da obra, o nome não é esse, mas me faltou, será encaminhado por caçamba para aterros sanitários competentes para tal, né? E aí você sempre tem algumas declarações. Beleza? Aprovou? Aprovou. Construiu? Construiu. Tá pronto? Vai lá e pede o habite-se.
que você precisa para o habite-se? Somente o alvará e algumas declarações. Com o alvará, o engenheiro vai pegar da prefeitura fiscal, vai pegar lá o seu projeto hidrossanitário, teoricamente, seu arquitetônico sanitário vai bater lá na casa para ver se está conforme estava marcando. É claro, gente, assim, eu acho que tem que ser, o servidor ele tem que ser muito criterioso para ele bater trena quarto por quarto, corredor por corredor, para saber se você respeitou, né? Porque, por exemplo, quero dar um exemplo. Por norma, corredor até 5 metros de obras de obras residenciais unifamiliares, ele pode ter 90 centímetros de largura. Acima de 5 metros, ele tem que ter 1,20 m de largura. São coisas que o arquiteto sabe de cabeça, mas às vezes vocês não sabem, então eu estou falando. Agora, obras públicas, não. Aí você não pode ter corredor de 90, porque toda obra pública entende-se que ela tem que ser acessível. Então, esse corredor tem que ter pelo menos 1,20 m, que é para passagem do cadeirante em linha reta. Agora, se ele tiver que, para abertura de porta, você tem que ter 30 centímetros de um lado da porta livre, os 60 centímetros do outro lado da porta livre. Você não pode ter uma porta de menos de 80. Então, aí vai incrementando algumas coisas que aí, se a gente for entrar nessa seara, se vocês que estiverem curiosos, NBR 9050. Eu acho que é uma leitura que todos, no mundo de hoje, todos deveriam fazer. Ela é gostosa de ler. Gostoso é um exagero, né? Gostoso de ler é Gabriel Garcia Marques, gostoso de ler são grandes literaturas, né? Mas, assim, não é o caso de ser gostoso, mas ela não é ruim de ler. Vou melhorar. Ela não é ruim de ler, não. E se eu fosse vocês, eu lia NBR 9050, normas de acessibilidade. Então, eu estava voltando, eu estava dizendo que o servidor tem que ser muito criterioso para bater, por exemplo, uma trena e ver largura de corredor. O que ele vai olhar é o seguinte, né? Eu acho que em lugar nenhum do Brasil, você pode edificar colado no muro alheio e abrir e ter abertura. Porque senão você arrebentou com a privacidade do muro. Imagina você ter uma casa de 2 pavimentos, colado no muro, em que você abre uma janela para o quintal do vizinho. Aí você arrebentou ele, ué. Então, o Poti também exagerou um pouquinho prazerosa. Às vezes não, porque esse negócio de cada um sabe o que é, né? Mas ela não é chata, não. Então, você tem que ter um recuo de 1,5 m. Então, isso é algo que eu particularmente bato a trena. E eu acho que a maioria também vai bater a trena, só nas aberturas. O que mais que se vê, principalmente? A questão fundamental se você respeitou os coeficientes de aproveitamento de terreno, que via de regra são 70%. Então, você tem um terreno, 70% apenas você edifica nele. Se você respeitou a área permeável desse terreno, isso eu já sei porque eu fiz, tá? Eu fiz, ninguém me falou, não. O projeto de drenagem urbana, ele pode considerar 100% da área de contribuição dos terrenos, ou seja, você considera que o terreno é todo concretado, não tem infiltração, e que toda essa água será jogada na sarjeta e pela sarjeta será conduzida à boca de lobo mais próxima para ser conduzida ao posto de visita e chegar lá no dissipador de energia, no tratamento, se houver necessidade, e desaguar em algum córrego, em algum rio. Como ele pode ter reduções nisso? Por quê? Porque a lei de uso e ocupação das cidades normalmente restringem que você precisa ter 30% da área do seu terreno permeável. Permeável. Então, é uma das coisas que o engenheiro vai olhar. Para aprovar o projeto, tem que ter esses 30% permeável. Senão, ele volta. E aí, você vai ter que fazer uma outorgonerose. Eu falo da outorgonerose já. Então, ele vai olhar se você
realmente projetou como estava projetado, aprovado, se lá está. Ele vai olhar os 30% de permeabilidade, ele vai olhar a taxa de ocupação do terreno, ele vai jogar, isso assim, é batata, ele vai jogar água em todo ralo que tiver externo do quintal e olhar se isso está saindo na calçada. Porque se não estiver saindo da calçada, está saindo no esgoto. E aí o nome disso é crime. Isso é crime. Gente, uma manilha de drenagem, a que sai da boca de lobo, sabe? Boca de lobo, a BL, ou então bueiro, como em alguns lugares dizem. Do bueiro sai um tubo de 400 milímetros, dependendo do quanto esse bueiro coleta água, por exemplo, se for um de chapéu duplo e com 2 caixas, você pode sair dele, você joga um no outro e o outro sai para o PV, para o posto de visita, para cair na linha, você sai com um tubo de 600 milímetros, 60 de diâmetro. Isso cai numa rede, e essa rede, no mínimo, ela trabalha com 600 de diâmetro, e à medida que ela for coletando, for aumentando o volume de água, você vai cair numa de 800, você vai cair numa de 1.000, numa de 1.500. Você tem rede, então, de 1,5 m. Essas são as manilhas prontas. Em grandes cidades, se faz túneis subterrâneos, gente, retangulares, com a duela. Enquanto o esgoto, moçada, é um tubinho de 150 de PVC, entendeu? PVC. Você pegar um terreno de 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, concretar ele inteiro e pegar essa água inteira de uma precipitação lá de 100 milímetros, numa chuva que desce água tudo de uma vez e jogar isso no esgoto é um crime. Por quê? Porque você vai sobrecarregar o esgoto, aí é a hora que começa a sair barata do esgoto, sair inseto do esgoto, voltar gás, que o fechamento do sifão não vai ser suficiente, porque a pressão negativa vai ser muito grande. Você vai estourar a conexão de esgoto, então você vai criar vazamento de esgoto. Vocês já viram quando chove demais, que aquela tampa pesadíssima de metal, a pressão da água é tão grande que arranca ela? Isso não, via de regra, não é a drenagem urbana que está cuspindo água para fora. E a ignorância da população acha sempre que, olha lá, que mal feito. Mal feito é a ligação da casa. Isso, normalmente, é o esgoto, gente. Aquela água que está saindo ali, está saindo bosta junto com ela. E eu vou rasgar o verbo, é isso mesmo, é bosta. Por quê? Porque você está pegando tudo que está no esgoto, está supitando ela. Então é crime, tá? Esse não tem nem outorga onerosa para isso. É quebre e faça de novo. Certo? Então, esse é o principal que se olha. Aí se olha também os tubos de ventilação, que são aqueles para tirar os gases de dentro da sua tubulação de esgoto, né? Nós estamos falando de material orgânico é decomposição, fezes é decomposição, então automaticamente é produção de gás. Então, se você retira esse gás através de tubos de ventilação, você transmite menos gás para a rede principal de coleta de esgoto, além de aliviar a sua própria rede. Então, good, certo? Muito bem. Deixa eu responder uma pergunta aqui. Deixa eu só concluir. Feito isso, habite-se. Liberado seu habite-se. Liberou seu habite-se, você vai lá na Receita Federal. O que a Receita Federal vai verificar? Ela vai olhar o seguinte, então, você está aqui uma casa de 100 metros quadrados que tem 3 banheiros. Eles fazem a conta por banheiro. Por incrível que pareça, o parâmetro da Receita Federal é banheiro, número de banheiros. Muito bem, então você tem uma casa com 3 banheiros, eles fazem uma conta muito louca lá, muito louca porque eles não fornecem essa conta, eu já tentei várias vezes, eles não fornecem isso, eles fazem uma conta lá, e a partir desse cálculo eles veem quanto é que você gastou de mão de obra. E aí, você tem que apresentar o que você registrou em carteira. Então, muita atenção com isso, que isso tem a ver com o engenheiro diretamente. Deixa eu só ver um negócio aqui, moçada. 14h41, nossa aula começou às 13h30. Todo mundo aqui já é praxe, vocês sabem, né? Nós vamos pegar esses 15 minutos, vamos passar os 15 minutos, já entramos para outra aula às 15 horas e paramos 15 minutos mais cedo. Fechou? É isso que nós vamos fazer. Então, vamos direto. Até 15 horas, nós temos mais 18 minutos aí para 15 horas. Vai dar tempo de eu fechar esse raciocínio.
Beleza. A Receita Federal, então, vai calcular o quanto que você gastou de mão de obra, e aí você, juntamente com esse pedido de CND, você vai protocolar tudo que você registrou e tudo que você contratou. Por exemplo, se você vai contratar uma empreita, você tem que exigir que esse cara te forneça nota fiscal de mão de obra, que tem que estar discriminado, e esse cara tem que ter pago ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço Municipal, na Prefeitura Municipal de Uberaba, 3%, na Prefeitura Municipal de Aramina, 5%, que é o ISS sobre folha, e para que você apresente para a Receita e diga, veja, o problema tributário sobre mão de obra previdenciário não é meu, é do João José da Silva Xavier lá, Joaquim José da Silva Xavier, é do Tiradentes ali o problema dele, foi ele que construiu para mim. Agora, se você não tem nota fiscal de empreiteiro, você vai ter que apresentar recolhimento. Cadê as guias de recolhimento do INSS que você pagou no salário do cara? Beleza? E aí, em cima disso, eles fazem o cálculo. Ora, se você gastou 50 mil de mão de obra, eu vou fazer uma conta de padaria, gente. Aí teria que a gente abrir os impostos lá, e eu até sei fazer isso, mas agora não vou gastar esse tempo para isso. Se você gastou 50 mil, isso poderia ser enquadrado no Simples Nacional. Então, você teria que recolher 20% sobre isso de INSS, ou seja, 10 mil. Isso, 10 mil. E você não prova nada, eles vão calcular esse 10 mil mais uma multa sobre isso e vão te gerar um boleto para você pagar, para você ter a CND, porque a CND é a certidão negativa de débitos. Se você for pedir a CND, vai sair uma CPD, uma certidão positiva de débitos. E por que eu falei muita atenção com isso, que eu queria gastar um tempo com isso? Gente, é o erro do engenheiro. Você pega, cuidado com os contratos que vocês fazem. Você pega uma obra para entregar ela a chave na porta, muito cuidado, seja transparente com o seu cliente, que o custo do CND é dele. Porque se você pegou toda a mão de obra, não precisa ser chave na porta, não. Se você pegou a obra do começo ao fim, como engenheiro, pedreiro não tem essa responsabilidade, engenheiro tem. Pelo amor de Deus, né? Não estão menosprezando ninguém, mas a responsabilidade é muito maior, por isso que tem a ART, responsabilidade técnica. Deixe muito bem claro com o cliente de quem é o custo previdenciário lá no final. Porque não basta você registrar um pedreiro e 2 serventes, por exemplo. Eu combinava isso. Eu combinava, olha, do começo ao final da obra eu vou registrar um pedreiro e 2 serventes. Certo? Vou fazer seguro de vida, que é baratíssimo, baratíssimo. Você não trabalhar com seguro de vida é uma viagem no sentido pejorativo da palavra. Uma viagem. Você não fazer seguro é 20 e poucos reais por cabeça por mês. Então, o que eu combinava com ele? Todos que pisarem na obra, exceto serviços pontuais, por exemplo, o carpinteiro. Gente, o carpinteiro trabalha 3 dias fechando forma e acabou. E vai embora. Então, esses pontuais, não. Certo? Mas o encanador, o pedreiro, o servente, o eletricista, tudo é feito seguro. Naquele mês que ele está trabalhando. O eletricista, ele não corre mangueira. Quem corre mangueira é pedreiro. O eletricista vai na hora de correr fio. Então, ele vai trabalhar 3 semanas para você seguido e vai entregar a obra, a parte dele. Então, naquelas 3 semanas, você faz seguro. Era isso que eu combinava. Seguro, registrar um pedreiro e registrar 2 serventes. O resto seria a conta dele. E o que mais que deduz? Então, vamos lá. Calculou-se o imposto. O que deduz? O que você já pagou de INSS daqueles funcionários que você registrou ou fez contrato e recolheu INSS, seja diretamente pelo seu nome, ou você registra no nome do próprio patrão. Patrão, eu falo do dono proprietário. Pode registrar no nome proprietário, em quem você tirou a CNO da obra. Antigo CEI, agora é CNO, Cadastro Nacional de Obras. Você pode registrar com o Cadastro Nacional de Obras esses funcionários no nome do dono, ou você pode registrar, se você tiver uma construtora, no nome da construtora, que isso vai gerar uma isenção de imposto lá na frente, então é interessante você registrar no seu nome.
E a diferença disso, você pode entrar também com a nota fiscal de alguns produtos. Por exemplo, o concreto. Quando você compra o concreto, eles subtraem do valor lá o concreto, porque o que eles estimam? Que para rodar concreto na obra, você precisa de tantas horas de pedreiro e servente. Se você comprou um concreto e ainda tiver a bomba-lança também vale. Se você tiver concreto e bomba-lança, ele entende que aquela concretagem foi feita num tempo mais rápido, exigiu-se menos pessoas, então vem descontando. Então, todas as notas fiscais, olha aí, eu acho que a maioria não sabia disso, hein? Todas as notas fiscais de concretagem, guarde todas. Se você usar argamassa projetada para reboco, guarde a nota de argamassa. Tudo que vier de usina, guarde a nota, tá certo? Tudo que é projetado, guarde essa nota. Eu te emitir uma nota fiscal de prestador de serviço de qualquer coisa, guarde essa nota. Isso tudo vai deduzir imposto lá na frente. Tá certo? Uma casa, eu vou falar a última, uma casa de quase R$1 milhão, 900 e poucos milhões de mil reais, em 2021, foi a última casa que eu entreguei, depois eu parei. 2021, com esse sistema que eu falei para vocês, apresentando nota fiscal de caminhão Munk, que para descer os pallets de piso intertravado, para descer, foi só os pallets do piso, ou da pedra portuguesa, não lembro. Apresentei uma nota fiscal do Munk, as guias recolhidas do INSS de um pedreiro e 2 serventes durante toda a obra, as notas fiscais de concreto. Foram só essas. Ainda assim, R$30 mil ele pagou para o INSS de diferença. Numa casa de... Faz a conta em 900 mil em 2021. Então, tenham essa noção. Feito isso, pagou cartório. Cartório de registro de imóveis. Verifique a zona que você está na cidade, porque todas as cidades são feitas repartições, cidades maiores são feitas repartições. Então, às vezes, você cai no cartório A, como cai no cartório de registro de imóveis. É seu bairro ou seu loteamento que já foi definido previamente em qual cartório ele está. Procure qual cartório está e vá até esse cartório com a BITSE na mão, com olha que zoeira do cartório. Isso é sacanagem, mas eles te cobram uma certidão atualizada com menos de 60 dias, uma matrícula atualizada com menos de 60 dias, e aí você tem que apresentar isso de volta no cartório. Isso é só para o dinheiro entrar e sair. Cartório é uma fábrica de dinheiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Serviço cartorário, ainda bem que criaram o tal do GovBR, que pelo menos para você assinar documento, você para de ir lá assim, reconhecer firma por verdadeiro, né? Porque eu não sei se a maioria aqui já passou dos 18 anos há algum tempo. Vocês se lembram, né? Qualquer documentinho que você fosse assinar, você precisava ir num cartório, gastar 20 conto para os caras olhar para sua cara, bater um creminho e falar, é ele mesmo. Reconhecimento de firma. Hoje o Gov melhorou isso demais. Mas então, matrícula atualizada, a BITSE, CND da Receita Federal. Ele vai averbar, vai colocar lá e vai te entregar. Custo disso, aproximadamente 5% do valor venal do imóvel, valor venal calculado pela Receita Federal. Lembra que ela calculou o valor para cobrar o INSS? Ela já calculou o valor venal. Aliás, isso já parte da prefeitura calcular o valor venal, tá? Já vem da prefeitura. Vocês podem pegar o carnê de IPTU de vocês que tem um valor venal lá. Sempre, ainda bem, subvalorizado. Ninguém vende por valor venal, tá? Valor de mercado é sempre maior que o valor venal. Não me perguntem por quê, mas é. Tá bom? Muito bem. Só para encerrar esse assunto, porque na próxima aula nós não vamos falar sobre documentação, eu falei algumas vezes de outorga onerosa. O que é outorga onerosa? Existe a outorga onerosa inicial, quando você, de propósito,
envia um projeto que não siga algum parâmetro da lei de uso e ocupação do solo. Por exemplo, em vias arteriais na cidade de Uberaba, para comércios, você tem que ter um recuo a contar da sarjeta, não lembro se é da sarjeta ou da divisa do muro, de 5 metros. Casas residenciais, 3 metros. Então, não se pode mais fazer aquelas casas com a testada da casa com a janela para a rua que tinha antigamente. Hoje as leis mudaram. Muito bem. Mas você quer fazer uma casa com a testada na rua, pô. Você quer. É você quer. Quando são coisas que não são agressivas, tal como a ligação da sua água de chuva da pluvial no esgoto, que essa não tem conversa, se quiser ligar assim, documento você não vai ter. É assim que funciona. Existe uma outorga onerosa, que ela é calculada em cima da unidade fiscal municipal. A unidade fiscal municipal no estado de São Paulo é 60 e poucos reais. A gente ia na mina usar o FSP, não lembro. A unidade fiscal do estado de São Paulo, 60 e poucos reais. Já a unidade fiscal do município de Uberaba é 400 reais. Então, isso é calculado em cima da unidade fiscal. E aí, por exemplo, uma outorga onerosa, em Brasília, 5 metros de recuo. Boa, tá vendo? Aí, né, por prefeituras. Por isso que eu estou sempre dizendo, normalmente é assim, porque eu estou me baseando nas duas aqui. Uma outorga onerosa, por exemplo, que eu vi há pouco, da casa do Marcelo, eu não mexo com esse negócio, mas como é amigo meu, eu fiz total questão de ajudá-lo. A outorga onerosa dele lá é a respeito da área, lembrei. Ele estourou a taxa de ocupação do terreno e ele não tem área permeável. Então, eu já, sabedor disso, na hora que a gente fez o levantamento de dados, fui eu lá, bati a trena, desenhei, virou projeto, virou RT. Já sabedor disso, Marcelo, é o seguinte: você vai pagar 5 unidades fiscais municipais de multa por não ter a área permeável. E você tem opção, você tem espaço aqui para quebrar esse concreto e fazer uma área permeável. Orça quanto vai ficar para você quebrar esse concreto e depois refazer esse concreto, porque ele não queria aquela área permeável. Então, aí, olha eu falando isso gravado, né, gente? Mas, desculpe, não é o correto, não estou aconselhando vocês a fazerem isso, mas já que eu soltei, eu vou. Muito cliente faz a área permeável e depois tampa a área permeável. Então, quanto que era o custo para quebrar, deixar a área permeável para visita do alvará, e a gente põe no projeto que tinha área permeável, do habite, da regularização, no caso, porque aquela casa já havia sido feita, então regularização. Regularização é o pedido concomitante de habites e alvará e habites ao mesmo tempo. Você solta o alvará e já faz o habites junto, a prefeitura. É a concomitância. Ou 5 unidades fiscais, que dá 2.100 e alguma coisa. A multa, chama outorga onerosa. O município te outorga o direito de você pular a lei de uso e ocupação do solo e você paga por isso. E aí, ficou melhor para ele pagar. Então, ele vai pagar. Já pagou, inclusive. Outorga onerosa em cima dessa ocupação. Então, existem outorgas onerosas em cima de uma série de coisas. Por exemplo, a sua lei de uso e ocupação do solo diz que na ZR3, a altura máxima da baldrame, do ponto médio do terreno até a última laje, é 10 metros. A sua casa tem claramente, porque, de novo, eu duvido que o cara vai correr a trena lá para ver se tem 10 metros. Duvido. Porque no projeto tem que aparecer 10 metros, senão ele vai ser reprovado, a menos que você pague por isso. Aí, o arquiteto ajustou para 10 metros, mas na hora da obra você pôs 12. Às vezes 2 não dá para ver no olho. Mas você pôs 14, o cara falou, opa, isso daqui não tem 10 metros não, irmãozinho. Vamos tirar essa medida? É uma outorga onerosa. Aí eles não vão mandar você demolir, você vai pagar a multa por isso. O que é mais que a outorga onerosa? Na ZM01, que são zonas municipais, ela é uma zona de interesse turístico,
Portanto, você só pode ter casa térreo, ou não sei o que térreo, e aí você faz um segundo pavimento. Auto-onerosa. Na ZR1, você só pode utilizar 2 divisas para construir. E aí você pegou sua casa e colou no fundo, na lateral direita e na lateral esquerda. Você tem uma auto-onerosa porque você ocupou mais um lado do que devia. Aí você ocupou 3 lados e pôs uma abertura no lado que você ocupou. Não existe isso, fechar. Não existe auto-onerosa para invasão de privacidade. Ou fecha, não tem documento. Abílio, se existe tabela para Uberaba, existe lei de uso e ocupação do solo. Eu tenho ela aqui, inclusive. Nossa, ela é pesada, mas eu vou abrir aqui, ó. Aqui, ó. Parâmetro de uso e ocupação do solo. Lei de 2007, tá? Ah, tem também, tem tudo. Quantas unidades fiscais, tem tudo. Isso aqui é só um quadro. Você vai entrar, você vai pedir a lei de uso e ocupação do solo, você vai no site da Prefeitura Municipal de Uberaba, você vai achar tudo. Ó, zona de chácara, ZCH01. O lote mínimo tem que ter 10 mil metros quadrados, a testada mínima tem que ter 100 metros, então você não pode ter uma testada de 100 metros, ou seja, a frente da chácara, o mínimo tem que ter 100 metros. O afastamento frontal, que o Potifo, por exemplo, falou de Brasília, tem que ter 5 metros, aqui tem que ser 10. O afastamento das laterais do fundo, 5 metros. Você não pode ocupar mais do que 30% do terreno, o número máximo de pavimentos são 2. O coeficiente de aproveitamento do terreno está no quadro 5 do anexo 2 dessa lei. A altura máxima é a altura igual equivalente ao número máximo de pavimentos. Se você tem número máximo de 2 pavimentos, aí essa lei também fala qual que é o pé direito máximo quando se calcula pavimentos, então é a altura máxima que você pode ter. Olha que legal, né? Só mais um exemplo. ZR. ZR2 é onde é a minha casa. ZR2. Controlar consolidação urbana, não. De adensamento controlado. Adensamento controlado são áreas em que existem construções há muito tempo e elas estão só adensando, tá? De consolidação urbana é aquilo que é novo. Então, tem um mapa. Esse que é muito pesado, por isso que eu não vou abrir. Dentro da lei de uso e ocupação do solo, tem vários anexos. Um deles, o anexo 1, é um mapa. Um mapa da cidade colorido, e você vai lá no seu bairro, você sabe do que zona que você está. Então, olha, o lote mínimo no meu bairro é 250 metros quadrados, com a frente mínima de 10 metros quadrados. Então, acabou aquele negócio, pelo menos aqui, de pegar um terreno de 10 metros quadrados e desmembrar ele em 2 e fazer uma casinha com entrada de 5, outra casinha com entrada de 5. Você pode fazer uma no fundo, mas a testada tem que ser 10 metros. O afastamento frontal está no quadro 3, porque ele vai depender em qual via eu estou. Eu estou numa via secundária, eu estou numa via coletora, eu estou numa via arterial. Eu estou numa via coletora. Então, o meu afastamento aqui é 3 metros. 3 metros. Afastamento lateral e no fundo. Ver quadro 3 do anexo 2 dessa lei. No caso aqui, ó, eu só tenho que respeitar se for ter abertura. Eu posso colar a casa, com exceção do muro da frente, por causa do afastamento, eu posso colar a casa nos 3 lados. Tá vendo? A lei conversa com você. Não tem erro. A lei conversa. Taxa máxima de ocupação, 70%. Tem que ter 30% de terreno permeável. Número máximo de pavimentos, 4. Aí, o que acontece aqui, para encerrar essa aula, porque já são 15 horas e 1 minuto, para a gente passar para outra, existe a outorga onerosa de prédio. Infelizmente, estão enchendo de prédio aqui. Infelizmente. E aí, todos eles estão pagando multa para a prefeitura por outorga onerosa, porque aqui é a Inter fazendo prédio aqui, é a Índio fazendo prédio, é a MRV. A MRV até que os prédios têm 4 pavimentos.
mas a Inter está metendo prédio de 12 andares, de 15 andares aqui, um atrás do outro. Acaba com a sua privacidade. Acaba. Você compra um lugar que você fala, nossa, pronto, número máximo de pavimentos é 4. Aí vem um cara e mete 15 andares, faz sombra, acaba com o seu sol matutino, mete sombra, acaba com a sua privacidade. Isso é um negócio que tinha que ser revisto. Prédio tem que ter tipo Brasília. Brasília é perfeito, né? Brasília é perfeito. Lugar de prédio é lugar de prédio. Lugar de casa, você não mete prédio no meio, não. Então, tá aqui. Era isso que eu queria mostrar para vocês a princípio. Falamos sobre essas questões. Utiliza a lei de ocupação, mas nunca utilizei para avaliar infrações com unidade fiscal. Eu vou mostrar para vocês aonde está na volta. Gente, vou parar a gravação. Vocês têm o link da segunda aula. Pica a mula, né? Picar a mula é um termo antigo, né? Quando a galera ainda montava e usava espora. Pica a mula. Lá para a segunda aula, nós vamos passar direto. Eu só vou parar para tomar uma aguinha, gente. Eu estou falando amanhã, a tarde inteira, a boca já secou. Só vou pegar uma água aqui pertinho, rapidinho, de mineiro, e estou de volta lá no segundo link. Espero vocês, espero que a aula tenha alguns elogiando, espero que a aula realmente esteja boa, que vocês não estejam aí dormindo, porque depois do almoço, no sábado, né, gente? Só o professor falando na cabeça, dá um sono. Haja paciência. Estou aguardando vocês lá. Tchau!